Me mudei para São José dos Campos no final de 2007. Arranjei um trabalho bom como técnico em uma empresa de automação e consegui alugar um apartamento pequeno num prédio antigo da região central. Era um prédio de 5 andares, sem elevador, com paredes finas e encanamento barulhento. Mas era tranquilo. O tipo de lugar onde todo mundo se conhece pelo nome, ou pelo menos pelo andar. Eu fiquei no 301. O 302, do outro lado do corredor, estava fechado há um bom tempo. Me disseram que a última moradora tinha sido uma estudante da Univap, mas ninguém sabia muito bem o que tinha acontecido. Foi embora do nada, diziam. Desapareceu. Nos primeiros meses, nada de anormal. Até que, numa madrugada de quinta-feira, por volta das 2 horas, ouvi uma batida leve na minha porta. Bem ritmada. Como se alguém estivesse tentando acordar quem estivesse dormindo, sem alarmar. Abri. Nada. Mas ao me virar para voltar para a cama, percebi uma coisa estranha. A porta do 302 estava entreaberta. Aquilo me deu um calafrio. Aquele apartamento estava fechado havia meses. Pela fresta, vi uma luz azulada, fraca, como a de uma TV antiga ligada sem som. E uma sombra passando, pequena, como a de uma mulher magra andando descalça. Não ouvi passos. Só vi. Fiquei paralisado. E, não sei porquê, sussurrei. Alô? A porta se fechou lentamente. Sem vento. Sem barulho. No dia seguinte, falei com o síndico. Ele me garantiu que ninguém tinha as chaves do 302 além da imobiliária. Foi até lá comigo. Tentou abrir. A fechadura estava emperrada de ferrugem por dentro. Disse que não era possível que alguém tivesse entrado. 2 noites depois, acordei com um som de risada baixa. De mulher. Vinha do corredor. Olhei pelo olho mágico. A luz do sensor estava acesa, mas o corredor estava vazio. Por uns 3 segundos. Depois, a luz apagou, e no reflexo do vidro do olho mágico, eu vi. Ela estava do meu lado da porta. Baixa, com cabelo escorrido cobrindo o rosto. O reflexo só mostrou um pedaço do rosto, mas o suficiente para eu ver que os olhos estavam completamente pretos. Não fudos. Não cansados. Pretos, como passos. Gelei. Travei. Não consegui me mexer por longos minutos. Desde então, toda semana, exatamente às quintas, às 2 horas da manhã, escuto 3 batidas. Sempre as mesmas. Nunca mais abri a porta. Mas notei que, em toda a manhã seguinte, a maçaneta está gelada, mesmo no verão. Comecei a perguntar mais. Descobri que a garota que morava ali estudava psicologia e tinha surtado pouco antes de sumir. Dizia que via alguém no espelho do banheiro. Alguém que se mexia um segundo depois dela. Como um reflexo atrasado. Começou a escrever cartas para si mesma. E uma delas dizia: eu moro aqui, mas tem alguém que também mora comigo. Alguém que me copia. Que tenta ser eu. Mas não é. Ela tá ficando melhor do que eu. E se um dia eu desaparecer, saibam que fui trocada. A última coisa que me contaram é que os pais dela vieram de outra cidade para buscar os pertences, mas o apartamento já estava vazio. Nada restava. Nem cama. Nem roupas. Nem livros. Como se ela nunca tivesse morado ali. Hoje durmo com uma cadeira encostada na porta. Mas toda quinta-feira, às 2 horas em ponto, a cadeira se move sozinha, deslizando uns poucos centímetros. A única coisa que me impede de enlouquecer é escrever isso. Pôr pra fora. Se um dia eu sumir, olhem no 302. E vejam quem é que mora lá agora. Relato enviado anonimamente a um podcast de histórias paranormais em 2018. O episódio foi removido semanas depois sem explicação, junto com o canal. Fui numa festa num bairro aqui da zona norte de Recife. Casa de um amigo da faculdade. Nada demais, cerveja, som alto, uns papos esquisitos depois das 2 da manhã, como sempre. Saí por volta das 3h40. A rua já estava quase deserta. Peguei meu fone, botei a mochila nas costas e comecei a caminhar até o ponto onde geralmente chamo Uber. Só que naquela noite, meu 4G resolveu morrer. A tela ficou travada no procurando sinal. Respirei fundo e decidi andar até uma avenida maior, uns 15 minutos dali, onde sabia que teria sinal. Conhecia bem a região. Ruas estreitas, calçadas tortas, postes com luz amarelada, familiar. Mas, no meio do caminho, começou aquela sensação estranha. Não era medo. Era consciência. Consciência de estar sendo observado. Olhei em volta. Rua vazia. Só a minha sombra dançando nos muros.
Mas ao dobrar a terceira esquina, reparei num homem parado do outro lado da rua. Não dava para ver o rosto. A sombra do poste cobria bem onde ele estava. Usava uma camisa branca, daquelas sociais, aberta até o peito. Estava completamente imóvel, com os braços estendidos ao lado do corpo. Achei que fosse algum bêbado ou alguém esperando carona. Mas à medida que eu andava, ele também andava. Sempre do outro lado da rua, exatamente espelhado a mim. Parei. Ele parou. A essa altura, eu já não ouvia mais música. Tirei os fones. O silêncio era absurdo. Nenhum carro. Nenhum cachorro. Só o som dos meus próprios passos e da minha respiração. Acelerei. Ele também. Troquei de calçada, tentando cortar caminho, e quando olhei de novo, ele já estava ali, parado à frente. No meio da rua. A mesma camisa branca. A cabeça levemente inclinada, como quem tenta entender quem é você. Senti o estômago gelar. Virei e corri. Sem olhar para trás. Quando parei, sem fôlego, reparei que estava em frente a uma escola municipal. Os portões estavam fechados, mas havia uma câmera de segurança apontada para a rua. A única luz acesa vinha da câmera. Fiquei ali por um tempo, tentando entender, respirando, tremendo, até ouvir passos rápidos na minha direção. Olhei. Era uma senhora, vestida com roupas de enfermeira. Parecia vir de um plantão. Tá tudo bem? Ela perguntou, vendo meu estado. Tem um cara me seguindo, ele tava ali, parado me encarando. Ela olhou em volta e depois disse algo que me gelou. Você tá falando do homem de branco? Sim. Ele fica aqui às vezes. Sempre na mesma hora. Já tem uns meses. Meus olhos arregalaram. Ela continuou. Dizem que ele era um professor dessa escola. Morava aqui perto. Foi atropelado bem ali na esquina, em 2002. Na volta de uma festa de formatura. Meu sangue congelou. E, ele aparece para todo mundo? Perguntei. A mulher me olhou, séria. Não. Só para quem vai por aquele caminho sozinho. E volta depois das 3h30. Olhei no celular. 3h47. O sinal tinha voltado. Chamei o carro e fui embora sem dizer mais uma palavra. No dia seguinte, tentei achar o nome do tal professor. Revirei arquivos online, jornais antigos. Até que encontrei. Um obituário. Nome, Roberto Moura. Falecido em 2002. A foto, um homem de camisa social branca, sorriso tímido, barba por fazer. Era ele. Era o mesmo rosto que vi sob o poste. Desde então, nunca mais volto de festa a pé. E nunca mais, sob hipótese alguma, depois das 3h30. Relato enviado a um fórum fechado de relatos reais em 2015. O autor deletou a conta 2 dias depois. Nunca achei que fosse uma pessoa ansiosa ou paranoica. Pelo contrário, sempre fui tranquilo. Trabalho com design gráfico, passo a maior parte do dia em casa, indo a cafés ou livrarias só para mudar o ambiente. Moro sozinho, num bairro tranquilo de Curitiba. O tipo de lugar em que você até esquece de trancar a porta às vezes, e ainda assim nada acontece. Mas faz pouco mais de 3 meses que minha rotina ficou diferente. Começou com algo pequeno. Eu estava num café onde costumo ir quase toda terça de manhã. Estava mexendo no notebook, com fones, imerso no trabalho, até que levantei para ir ao banheiro. Quando voltei, notei que meu copo de café tinha sido movido uns 3 centímetros pro lado. Bobeira, pensei. Alguém pode ter esbarrado. Mas aquilo ficou na minha cabeça o resto do dia. Na semana seguinte, no mesmo lugar, notei algo mais estranho. Um homem sentado 3 mesas à frente, sozinho, escrevendo num caderno azul. Não seria nada demais, se eu já não tivesse visto aquele mesmo homem 2 dias antes, numa livraria no centro. Na ocasião, ele também estava sozinho, escrevendo. Mesmo caderno azul. Pode parecer coincidência. Mas comecei a notar que ele estava em quase todos os lugares que eu ia. Mudei o horário do café. Troquei de livraria. Fui a uma padaria do outro lado do bairro. Ele estava lá também. Sempre com o caderno. Sempre sozinho. Sempre escrevendo. Às vezes ele me olhava por menos de um segundo. Um olhar quase acidental. Mas o suficiente para me arrepiar. Comecei a achar que estava ficando maluco. Então resolvi testar. Passei a sair de casa sem rumo. Pegava ônibus aleatórios, descia em lugares desconhecidos, entrava em mercados, bares, igrejas. Em 4 desses dias, ele apareceu. Às vezes depois de alguns minutos.
Outras, como se já estivesse lá me esperando. Num domingo à noite, fui ao cinema com uma amiga. Não comentei nada com ela, mas enquanto o filme passava, olhei discretamente pro corredor. E lá estava ele. Em pé, parado, sem entrar na sala. O caderno azul fechado nos braços. A gota d'água foi no metrô. Era uma segunda de manhã. Eu estava indo ao centro resolver um problema com meu banco. Peguei o trem como sempre. Vazio. Até que ele entrou. Dessa vez, sem o caderno. Sentou-se no banco à minha frente. Me encarou por exatos 4 minutos. Sem piscar. Sem dizer nada. Levantei no impulso, desci na estação errada e fui direto para uma delegacia. Falei tudo. Mostrei fotos que tirei escondido dele em lugares diferentes. Os policiais riram no começo, acharam que eu estava inventando, mas depois um deles pegou as imagens e disse que ia verificar. Dias depois, recebi um e-mail curto. O homem das fotos é um paciente de uma clínica psiquiátrica que desapareceu há mais de 2 anos. O nome dele é Daniel C. Mas o detalhe que me fez gelar o corpo inteiro foi o que vinha em anexo. Uma imagem digitalizada de uma das páginas do caderno azul, que tinha sido apreendido com ele semanas antes, quando foi encontrado por seguranças em um shopping. Na folha havia meu nome completo, meu endereço, meus horários, e uma frase sublinhada no final. Ele ainda não percebeu o que eu sei. Desde então, me mudei de cidade. Troquei e-mails, número, rede social. Nunca mais o vi. Mas às vezes, quando entro num café novo, ouço o som de uma caneta rabiscando papel, e fico esperando ver o azul daquele caderno surgir entre as mesas. E sempre, antes de sair, verifico se meu copo de café não foi movido.